Deus, o Senhor venha, meu Deus, de mim, mas tudo venha do Senhor. Que o meu coração, Senhor, esteja aberto para receber o que vem do Seu, para cada um de nós, principalmente para a minha vida, Senhor, em nome de Jesus Cristo, porque a Tua palavra é como espada de dois gumes. E assim, meu Deus, que está escrito, e assim será, e por ela nós somos provados todos os dias. Mas nós somos gratos porque temos o privilégio de viver uma vida de aperfeiçoamento, meu Deus, na Tua presença, em nome de Jesus. Amém. Eu me alegro muito com o Senhor. Deus, não precisa, Deus é Deus de multidões, né? Sim, é. Mas Deus não precisa, né, de multidão para mostrar que Ele está ali. Louvado seja o nome do Senhor. E isso nos alegra muito. Se a gente vai para a casa do Senhor. Mas quem vem para a casa do Senhor não vem preocupado em ver a multidão, vem somente para receber de Deus, é sério. Porque Ele é fiel, isso tudo é vida. Né? O desejo que temos de ouvir a Sua palavra. Eu vim para a casa do Senhor, para chegar cedo, eu disse: Senhor, eu me dê alternativas para eu chegar, porque eu já estou em cima da hora, só posso sair 7. Aí eu peguei o ônibus, o metrô, o ônibus, aí eu andei, né? Esse pedaço todo até aqui. Louvado seja o nome santo do Senhor. Mas é bom a gente vai aprendendo, porque está em cima até da palavra que o Senhor me deu nessa noite, que é uma palavra muito conhecida. Louvado seja Deus da igreja, no livro de Filipenses 4. Né? Nós falamos tanto, pregamos, e ouvimos muitas pregações em cima de Filipenses 4, que tem aqui os conselhos gerais de Paulo. Louvado seja Deus, falando, né? Num momento de agradecimento, inclusive, aos filipenses. No versículo de número 10, Filipenses 4, no verso de número 10, aleluia, Filipenses 4, 10. São já assinam os agradecimentos dessa carta. Louvado seja o nome do Senhor. Posso ler, irmãos? Amém. E Paulo ele diz: ora, muito me regozijei no Senhor, por finalmente reviver a vossa lembrança de mim, pois já vos tinhas lembrado, mas não tinhas tido oportunidade. Eu não digo isto como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Sei estar abatido e sei também ter abundância. Em toda a maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Oh Deus, que pode dizer: eu tudo posso naquele que me fortalece. Aleluia. Uma coisa, uma palavra tão forte declarada, para sentar, não. É uma palavra tão forte declarada que até as pessoas que ainda não confessaram a Cristo, não caminham com Cristo, gostam de guardar, porque entende o poder que tem, o meu que tem. Quando diz: tudo posso naquele que me fortalece, ou eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Mas a verdade é que quando se tem uma realidade vivida em cima dessa palavra, aí verdadeiramente é que nós iremos, pastor Marco, ver se verdadeiramente podemos dizer e declarar. Porque se eu disser eu posso todas as coisas naquele que me fortaleceu, tudo posso, amém, louvado, glória a Deus, seja por isso. Mas Paulo, ele vem dizer isso ao final, antes de ele dizer eu tudo posso naquele que me fortalece, ele vem dizendo o que é que ele verdadeiramente já viveu com Cristo, o que ele já enfrentou no Evangelho, que ele se fez prisioneiro dele e disse: olha, eu estou algemado, gente, que coisa forte, né? Eu estou nas algemas, louvado seja o nome do Senhor, dentro do Evangelho, eu sou prisioneiro, aleluia, de Cristo. Ele estava dizendo, quando Paulo disse eu fui prisioneiro, parece que ele está dizendo que ele não tinha livre-arbítrio mais, que ele estava preso pelo Evangelho. Eu me sinto preso e algemada pelo Evangelho de Jesus Cristo, porque você não há uma alternativa de saída para o mundo, independente do que se passe, independente do que se tenha a viver, você olha e diz: eu não posso ir, você olha para um lado, para o outro e diz: para onde eu vou? Aquilo que Pedro diz: para que irei, se só tu tem palavras de vida eterna? Porque Deus, a porta está aberta, se tiver ruim para você, pode ir, mas quando você olha uma construção espiritual que já aconteceu em nós, em nossas vidas, que a gente não vê mais uma outra alternativa, não existe uma segunda alternativa. Se é para estar tudo bem em Cristo, se tiver ruim em Cristo, também permanecerei. E muitas vezes não é porque eu estou declarando com a minha boca, é porque o meu espírito já está dizendo isso, que a minha carne não consegue mais prevalecer, que os meus desejos não querem dizer nada
basta para ele. E aí ele diz, amém, porque o poder de Deus se aperfeiçoa, o Senhor diz, nas minhas fraquezas, né? Nas minhas debilidades, naqueles pontos que eu tenho em mim, que eu não tenho força para reagir, espiritualmente falando, e aí o poder de Deus vem naquela fraqueza de que, eu sou pó, Senhor, verdadeiramente, sem ti eu nada sou, nada, aquela dependência forte de Deus. Aí o poder de Deus vem e se aperfeiçoa em cima disso, porque quando eu penso que eu posso, que eu faço isso, eu sou a bambambam, o poder de Deus não tem como se aperfeiçoar em mim, nem na igreja, aleluia, em nós. Mas quando o Senhor vê essas fraquezas em nós, que é aquela coisa, eu saí, ganhei multidão de almas, eu fiz algo, mas quando eu olho para mim, eu reconheço, eu preciso de Jesus, eu sou dependente dele, sem ele eu não faço nada. Aí o poder de Deus vem se aperfeiçoando nesse povo nosso. Só que aqui, quando nós estamos vendo que Paulo está agradecido aos filipenses, porque eles fizeram uma coleta, não foi isso? Para suprir as necessidades de Paulo quando ele estava preso lá em Roma. E aí Paulo agradece, está regozijado no Senhor por tudo isso. Mas ele traz uma palavra para os filipenses. E ele fala para ele, olha, eu não digo isso porque, por causa da necessidade. Aí ele não diz, não é porque eu não tenho necessidade. Não, ele diz, eu não digo isso por necessidade, porque eu já aprendi a me contentar com o que eu tenho, né? Eu digo, meu Deus, que coisa forte. Será que quando ele diz que ele aprendeu, ele significa que ele já foi provado nisso. E ele foi aprovado. O Senhor o provou naquela situação para Paulo ser aprovado. Então ele diz, olha, eu já me contentei com o que eu tenho, ou seja, eu estou bem com o que eu tenho. Mas ele não está dizendo que ele tem muita coisa. Ele não diz o que é que ele tem, mas ele está dizendo o que eu tenho, para mim é motivo de contentamento. Não importa se é muito, se é pouco, até mesmo nenhum, mas o que eu tenho é motivo de eu me contentar. Mas será que Paulo aprendeu tudo isso porque o Senhor pôs a mão e não deixou ele passar por provações? Será que Paulo chega a esse estágio porque o Senhor supriu ele todo o tempo e guardou? Não, ao contrário. Quando o Senhor permite que sofremos perdas, quando o Senhor permite que passemos por situações que não gostaríamos de passar, e muitos vão, mas cadê o seu Deus? Fique em paz, eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará. Aleluia. Eu sei. Ele vive, e por fim ele se levantará, não para dizer, olha, estou mostrando que você é meu, você é minha, não, ele se levantará porque ele é fiel e justo. Mas se nós tivermos, pastor Marcos, missionária, irmã também, se nós tivermos que passar por algo para um aperfeiçoamento de Cristo em nós, motivo para glorificar, motivo para exaltar. É meio que complicado dizer que alguém se sente forte no momento que era para ele se sentir, eu não tenho nada, Senhor, e agora? Senhor, o que é que vai acontecer? E meio-dia, o dia de amanhã, e a gente começa a fazer uma leitura da nossa vida diante de Deus, e você vai percebendo que vem a noite, vem o dia, e o Senhor te sustenta. E ele faz mais que isso. Aí o que Paulo disse, eu posso todas as coisas, não foi no meu Deus, eu posso todas as coisas, eu posso todo aquele que me fortalece. É isso que o Senhor está declarando hoje no culto de libertação. São essas coisas para te fortalecer, para trazer sobre nós fortalecimento. E não tem coisa melhor do que ter fortalecimento espiritual, ser fortalecido. Ou seja, sempre somos nutridos. Que coisa poderosa, louvado seja Deus. Porque até mesmo quando se identifica uma fraqueza em alguém, uma mãe que vê uma fraqueza no filho, ela se preocupa. Aleluia. Ela procura dar alguma coisa. No meu tempo dávamos aquela vitamina terrível, biotônico fontora, não é que chama? E aí a gente tomava aquela coisa terrível. Aí eu comparo com o que o Senhor nos faz passar para que a gente fique forte.
sendo quem eu sou na presença de Deus. Mesmo, eu digo Jesus, porque o abatimento vem para dizer que você precisa parar. O abatimento vem para dizer que você tem que ficar triste, descaído, porque a alma abatida é uma alma entristecida, aleluia. É uma alma que não vai reagir. Mas a Bíblia diz: ouvi e a vossa alma viverá. Então, ainda quando a alma está abatida, nós precisamos ler a palavra, orar, fazer o que foi dado, fazer a obra de Deus, pregar o Evangelho, sabe, se conduzir como se nada estivesse acontecendo. Mas não é para todo mundo, só é para aqueles que são experimentados e provados na fé. São para aqueles que estão sendo exercitados na fé. Porque a verdade é que nem todos são exercitados na fé, porque muitos não querem ser exercitados na fé. Essa é a verdade. Muitos acham que não há uma necessidade de se exercitar, somente de comparecer, somente de estar. Mas o exercitado é aquele que faz o exercício da fé. É aquele que busca ao Senhor constantemente, que anda com Ele em espírito e em verdade. É aquele que toma o Evangelho, como foi louvado aqui, como prioridade. Os louvores dessa noite, tudo se concordou, prestando muita atenção nisso. Todos os louvores entoados aqui vêm para fechar essa palavra. Então, aqueles que estão botando Deus como prioridade, aqueles que não querem somente conhecê-lo, de ouvir falar, aqueles que aceitaram a Jesus e andam com Jesus não só para bater um ponto de templo, mas aqueles que abriram o coração para ser morada do Altíssimo, aqueles que têm aquela necessidade e reconhecem que precisa ser moldado por Ele. Então esses são experimentados na fé, são exercitados na fé. E uma pessoa que sabe se conduzir dentro de um abatimento é uma pessoa que já foi exercitada e continua sendo. E a igreja que é exercitada na fé, ela permanece nos dias bons, nos dias ruins, nos dias que tem muita gente, tem pouca, no dia que parece que nada está acontecendo, parece que o teto desabou, muita coisa acontece, mas ele continua firme, mesmo dizendo: eu acho que não vai dar. Parece que dessa vez complicou, mas não, no dia seguinte você sente o fortalecimento, você sente que essa vitamina de Deus te fortaleceu muito mais, e que você está em uma condução de estar muito mais preparado para ser um atalaia de Cristo. Aleluia. De ser um servo de Cristo, de servir ao Evangelho do Senhor Jesus Cristo. E o apóstolo Paulo fez uma entrega total, nós sabemos disso, porque para ele viver era Cristo e morrer para ele já era lucro. Mas ele disse: eu sei estar abatido, não é todo mundo que sabe estar abatido. Aleluia. E nós precisamos estar preparados, porque o Senhor vai querer nos provar. Há uma necessidade de sermos provados para sermos aprovados. E quando eu digo que eu sei estar abatido, eu estou no melhor momento do Evangelho na minha vida. Porque se eu sei me conduzir bem com o Senhor, quando tudo está bem, glorificar e contar meus mais lindos testemunhos, imagina quando no momento da aprovação Deus está gerando testemunhos de fé nos momentos difíceis das nossas vidas. Como esses testemunhos de fé não vão impactar os ouvintes, como aqueles que ouvem, porque tem pessoas que estão precisando ouvir um testemunho de que Deus nos deu um carro ou uma casa bonita, mas precisamos dizer um testemunho das pessoas digam: meu Deus, Deus verdadeiramente é poderoso, porque Ele pegou o que estava morto e fez reviver. Aleluia. Porque Ele pegou o que poderia parar e botou para caminhar. Ele pegou aquele que teve perdas para restituir e multiplicar sobre a vida dele. E quando nós somos provados, é como se a gente vivesse o outro lado da moeda. Entendemos que não existe só uma, mas existe o outro lado. E aí a gente precisa viver esses dois pontos, louvado seja Deus, para trazer um equilíbrio sobre a nossa vida. Ele disse: eu sei estar abatido. No abatimento eu sei estar, porque eu sinto que eu não paro, eu sinto que eu oro, que eu clamo, eu sinto que há algo dentro de mim que me renova todos os dias. E eu sei também ter abundância. Então ele está dizendo: eu sei estar abatido e sei ter abundância. Então praticamente o que eu entendo é que Paulo está dizendo: quando não tem, para mim está tudo bem. Quando tem, eu
as trevas, eu sei viver com tudo. A única coisa que a gente não pode deixar de saber viver é longe da presença de Deus. Longe da presença dele, não. Mas quando nós estamos vivendo com ele, amados, tudo a gente suporta. Pode parecer que não, mas acredite, a gente suporta. E se você disser ao Senhor que não suporta, haverá uma provação só para o Senhor mostrar que você pode tudo nele. E você tem condição de passar por tudo. Quando digo tudo, igreja, eu estou falando é tudo mesmo. Não que o Senhor esteja pregando para dizer que nós teremos que viver uma vida derrotada, fracassada, uma vida somente de provações, ou uma vida, né, de escassez nas nossas vidas, ou vida de lutos e perda constante. Não é isso. O Senhor está pregando nessa noite para dizer que tem um equilíbrio sobre a nossa vida, que dias serão bons, mas também dias poderão ser maus. Mas se a gente estiver com a nossa casa na rocha, iremos dizer o que Paulo diz: eu posso toda ali. Você não vai dizer como jargão, como alguém que botou lá um quadro na estante da sua casa com esta palavra. Não, você vai dizer de algo que é peculiar seu, que é a sua vida, a sua experiência com Deus, os momentos que você viveu com Ele. Você vai dizer: eu posso todas as coisas, mas você vai lembrar por que você está falando isso. Vai ter um porquê. Quem está entendendo? Por que você está declarando que você tudo pode naquele que te fortalece? Por quê? Porque nos momentos difíceis da sua vida, o inimigo abriu várias portas. Ele faz questão que você olhe para elas, mas você olha para um só, que a porta é de Jesus. Porque o Senhor, acredite, quando Paulo diz essa leve momentânea tribulação, não se compara ao peso eterno da glória que em nós é de ser revelada. Mas a leve momentânea tribulação foi uma tribulação grande, uma tribulação pesada, enorme. Mas Paulo diz essa leve e momentânea. Pense aí. Isso, exatamente. Ele viu. Amém. Então, Paulo diz essa leve momentânea tribulação não se compara. Meu Deus, Paulo está dizendo essa tribulação toda. Eu já estou vendo um peso eterno. A leve momentânea tribulação é o peso eterno da glória, que para nós há de ser revelada. Porque a mente de Paulo trabalhava o espiritual sempre. Paulo estava lá no próprio Filipenses, diz: orar em espírito, andar em espírito, não vai dar lugar à carne, porque a carne não vem sofrer um pecado e lá gera morte. Enfim, enfraquece a nossa fé, enfraquece o nosso relacionamento com Deus. E quanto mais nós somos provados, mais servos seremos. Quanto mais aprovado, pastor Marcos, mais frutos daremos. Aleluia. E que coisa maravilhosa, no momento de tribulação você está glorificando, como vai, tudo bem, e aquela alegria na alma, aquele desejo de servir, aquele desejo de estar em comunhão, aquele desejo de estar em unidade. Eu lembro que o avô do Senhor disse para mim, há muitos anos atrás, e eu lembro que estava uma escassez, e aí eu disse: meu Deus, o Senhor falou para mim. Eu estava perto do Senhor, já me tiraram do ministério que eu era, e tinha uma senhora que eu cuidava muito dela. Ela tinha alguns problemas mentais, mas nada que fosse tão grave, mas eu cuidava dela durante todo aquele tempo, né? E um dia o Senhor disse: convide ela. Eu tinha feito a campanha na igreja, aí eu estava lá orando, e o Senhor falou: convide ela, porque na verdade era aquele último momento, praticamente estaríamos juntas. Eu ainda não sabia disso, mas o Senhor já sabia. Convide ela para ir para a sua casa, para poder comer com você. Faça uma mesa com ela. Eu disse: Senhor, mesa de quê? Porque só tem um suco na geladeira hoje. E o Senhor está mandando eu levar ela para casa, para minha casa. O Senhor disse: eu estou falando, leve ela para sua casa. Aí eu falei: vamos, minha amada. Depois da oração, ela estava lá também. Eu disse: vamos lá para casa. E que fé, meus irmãos. É muita fé você saber que está naquele dia. E aí eu disse: vamos lá para casa. E aí ela disse: vamos. E eu fui e disse: Senhor, não sei o que fazer, mas o Senhor falou, estou obedecendo. E quando nós chegamos lá, eu comecei a orar, falando palavras de Deus para ela. Não sei, na noite que eu não entendia o porquê. E de repente a minha vizinha, foi aniversário dela, e ela fez um jantar na casa dela, algumas coisas. E aí ela chegou lá em casa, né?
uma bandeja com tanto alimento bom, tanta coisa gostosa, saborosa. Sandra, Né? Eu preparei para você isso aqui, mas eu sabia que tinha sido da parte de Deus. Eu sabia que não tinha sido nada. quem está entendendo? Eu sabia que foi o Senhor que preparou. O Senhor não te disse que era para você confiar? Eu disse, minha amada, amém, obrigada. Ela me deu, eu botei na mesa e chamei a irmã para sentar, para comer. Porque na verdade, o Senhor mandou levar ali, não era por causa do pão que perece, mas era para fortalecer a fé dela, estar em comunhão, como uma igreja primitiva, na oração, na comunhão. E naquele dia o Senhor queria partir do pão. Quando Jesus mandou os discípulos preparar a mesa, mandou preparar que ia ter entrada triunfante em Jerusalém, ninguém sabia como é que ia entrar. Ele disse, vai estar lugar, vai ter um jumentinho, não foi? Aí vai lá, peça o jumentinho. E os discípulos, sem entender, ia lá na provisão, o jumentinho, Jesus entrou. Vai preparar a ceia, aonde? Vai ter lá no espaço, não é? Vai ter um homem de aqui. Aí a pessoa ia obedecendo e as portas iam. Então o segredo era a obediência à voz de Deus. E ali Deus trazia existência o que não existe. E é isso que Paulo estava dizendo. Se eu tiver abundância, para mim é a mesma coisa, sem estar batido quando eu tenho, sem viver com abundância. E em toda maneira, em todas as coisas eu estou instruído. Isso aí é poderoso, instrução. Em todas as coisas eu já estou instruído. Quem é o cristão que vai dizer que consegue viver bem sem ser instruído, sem instrução? Oh, glória! Ele diz, em toda maneira e em toda estou instruído. Precisamos pedir ao Senhor, me instrua aí. Qual a instrução que o Senhor vai me dar neste mundo? Porque às vezes a gente não pede ao Senhor a instrução. A gente pensa, não, vou fazer desta maneira. Eu já estou instruído. Ele está dizendo, eu já passei pela escola de Jeová. Eu passo pelo ensinamento de Deus. O Espírito Santo me instrui todos os dias. E é verdade. Porque a palavra do Senhor diz que a gente não necessita que ninguém fique ensinando nada. Porque o próprio Espírito, Ele nos ensinará acerca de todas as coisas. Se nós estivermos desejosos, pode ter certeza, o Espírito Santo vai nos instruir de como fazer, a forma que você vai fazer. Não é assim? Eu tinha que tomar atitude hoje, eu digo, meu Deus, e aí? À tarde. Isso arrumando as coisas ali do menino, dizendo, Senhor, o que é que o Senhor quer de verdade? Porque assim, eu estou fazendo aqui, o Senhor ainda não me deu uma resposta, eu estou com duas alternativas. Mas eu sei que há uma que é do coração do Senhor, e eu não quero pagar o preço. Eu quero que o Senhor me instrua, porque passar a luta. Porque você está no Evangelho é uma coisa, a outra, porque você não fez da forma que Deus mandou é outra, não é verdade, igreja? Aí eu disse, Senhor, o que é que eu faço? Olha, falta poucos minutos, mas eu ainda estou aqui, ouvindo a sua voz. O Senhor me dá um sinal, que eu não quero ter dúvidas, mas eu preciso que o Senhor fale comigo. Eu quero ouvir a sua instrução, é isso que Paulo fala. Eu estou instruído acerca de tudo. Aí o telefone toca. Aí eu digo, pronto, era isso aqui, é isso que o Senhor quer. Então eu fui lá e desfiz a outra coisa e fiquei com aquela alternativa, porque foi aquela que o Senhor deu, porque eu pedi ao Senhor, me instrua. Quem pede instrução a Deus? Né? Precisamos, Paulo diz, eu sei, eu estou instruído em tudo, gente, em todas as coisas. Não é só na área não, mas todas as áreas, não é só na área de fazer a obra de Deus. Ele está instruído em tudo, ele tem que estar instruído como mãe. Pedir ao Senhor instrução dentro de casa, pedir instrução na casa de Deus, pedir instrução em tudo que a gente quer, que a gente vai fazer. A gente tem que pedir, Senhor, me instrua aí, né? Instruir é aquele que dá direção, é buscar uma direção, aleluia. Tanto a ter fartura, olha, em tudo eu estou instruindo, tanto a ter fartura como a ter fome. Gente, isso é forte, né? Tanto a ter fartura como a ter fome. Quando aceitei Jesus, eu não queria ficar sem 10 centavos no bolso. Porque eu era presa a isso, eu era muito presa, não vou negar, eu era presa ao dinheiro. Eu achava que se você fica um dia sem nada, você pega uma carteira, não tem nada lá, nem precisa de R$5, era uma coisa terrível. Até como eu já contei aqui, Deus me provou. E Ele foi provando, não que o Senhor, entendam, Paulo, ele disse que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Mas ele falou que era o dinheiro? Ele falou que era o que, igreja? O amor ao dinheiro, né? O apego ao dinheiro. Não é o dinheiro, porque o dinheiro é necessário. Mas é o apego, o amor, aquela coisa que eu tinha, esse amor. E o Senhor veio me provando nisso.
Foi difícil para mim, claro que foi difícil, né? Você passar a vida toda presa naquilo, principalmente quando você tem muito. E aí você vem para o Evangelho e Deus mexe bem naquela área do moço rico para provar. E ele vai bem naquele ponto e tira. Tirou sim. Mas como foi isso? Eu não era evangélica. Eu tudo tinha. Fazia até um bocado de bobagem, de besteira, ficava sobrando na mão. E agora eu sou evangélica. E aí, não tem. Foi faltando, foi. Bom, enfim. Mas o Senhor foi me moldando. E o Senhor foi me tratando. Foi verdadeiramente. O Senhor foi me mudando por dentro. Até eu compreender que o dinheiro é necessário. Mas quando tiver falta dele, meu coração tem que ser adorador. Minha alma tem que adorar a Deus. Então eu quero ter o meu suprimento todos os dias, muito com abundância. Mas sempre botar Deus em primeiro lugar. Né? Então Paulo disse, eu torço para ter fome. Ele está dizendo, se eu tiver ou não tiver. Tem gente que não quer passar um minuto, tem gente que não jejua, porque não... Embora Deus falou muito comigo ontem sobre o verdadeiro jejum também. Né? Ele disse, eu vou jejuar pela obra. Foi a pregação, né, ontem, na rua. E a gente, quando tem assim, alguns compromissos, a gente gosta de naquele dia aumentar um pouco. Embora a gente tenha os nossos dias. Mas eu falei, Senhor, hoje eu quero fazer o jejum de Isaías 58. O jejum que agrada a Deus. Ele disse, não é esse o jejum que me agrada? Porque não adianta somente a gente abrir a mão do alimento, se a gente não tiver em nós esse verdadeiro jejum que agrada a Deus, soltar a ligadura do povo, ficar preso, né? Tá olhando as pessoas com o coração cheio de ressentimento, de mágoa. Às vezes, não, Senhor, eu quero um jejum de Isaías 58. Eu quero que o Senhor traga para mim e me mostre, né, lá mais profundo de mim mesma. É isso que eu quero. Eu estou prendendo alguém que eu não estou liberando perdão, que talvez o Senhor está me soldando, sabe? Tem algo em mim, Senhor, que está trazendo qualquer tipo de ação que esteja verdadeiramente me impedindo essa aproximação de amar, de ter comunhão. O que em mim tem hoje para tirar, Senhor? Eu vou dobrar aqui meu joelho, eu quero falar contigo. Fala comigo, Senhor. E aí eu fui falando com Deus, e Deus foi trabalhando ali poderosamente, porque às vezes ali foi a própria direção, pastor Marcos, de Deus, né? Porque eu não posso ficar presa somente às atividades religiosas, né? Somente jejuar, orar, jejuar, ler a palavra. Sim, mas Deus quer limpar aqui dentro, purificar. A gente tem que estar igual a criança, não é verdade? Tem que estar limpo igual a criança. Eu disse, Deus me dê mãos limpas e coração puro, que assim que seremos cidadão dos céus. Então eu quero que o Senhor hoje me ajude a ter o coração, as mãos limpas, né? O coração puro. Aí eu disse para Deus, eu quero isso hoje para mim, eu quero arrependimento, eu quero esse tipo de jejum. Porque foi esse que o Senhor, aleluia, me despertou ontem para poder estar fazendo, sabe, igreja? E às vezes a gente não tem sido levado a isso, a esse tipo de instrução, né? Aí a gente fica preso às atividades, eu já jejuei hoje, já orei, mas Deus vem aí dentro, como é que está a situação? Lá dentro, está tudo bem mesmo? Né? Você está ressentido ainda, lembra daquela situação, você ainda está guardando, botou, cadê a chave? Que é para eu abrir esse negócio, fazer uma faxina aí dentro. E às vezes a gente está assim, hoje eu não vou comer nada. Estou falando de mim, viu? Hoje eu não vou comer, hoje eu vou só jejuar, hoje eu não quero. Mas às vezes eu estou dizendo, não é isso que eu estou querendo hoje. Eu estou querendo hoje que você perdoe logo. Eu estou querendo hoje que você esqueça esse negócio. Não é fácil, não é, mas para lembrar, me peça que eu te lembro. Né? Aí aquele momento que quando você sai da oração, você se sente tão leve, né? Oh meu Deus, obrigado, que quantos pecados saiu aqui hoje, ó. Ei, glória, aleluia. Porque nós não beneficiados somos nós mesmos, né? Quando a gente vive o amor, não tem ninguém que seja mais beneficiado do que nós mesmos, né? Aleluia. A gente precisa disso. E Paulo está mostrando aqui a escola que ele passou, uma escola forte e poderosa, né? Louvado seja Deus. E ele diz assim, se abundando, porque eu posso todas as coisas em Cristo que me fortalece, oh meu Deus, me fortalece. Eu posso tudo nele. Claro, quando você passa por uma coisa, você só vai dizer o quê? Eu passei por isso. Pô, verdadeiramente eu estou forte, hein? Consegui passar por esse processo e estou aqui de pé. A pessoa olha e você está tão bonita, né? Está bonita, que coisa bonita, essa aparência linda. É Jesus, é o Espírito Santo, aleluia. E nós precisamos disso, não é, igreja? Precisamos, louvado seja o nome do Senhor, dessa limpeza, dessa purificação, desse tratamento, e principalmente estar fortalecidos. Por quê? Porque nós passamos por situações adversas, difíceis, e fomos
Somos provados e aprovados em Jesus Cristo. Né? Quem está entendendo isso aqui, nesse culto? Porque é culto de libertação, então tem que libertar mesmo. Nós precisamos ser libertos. Aleluia. Eu digo, Senhor, meu Deus, a gente olha assim, como o Evangelho tem esse poder transformador na nossa vida. E como o Senhor, Ele pega todas as áreas das nossas vidas. Né? O ministério que é serviço nosso não começa aqui, não começa aqui, não começa aqui. Começa quando a gente acorda e Deus já começa a trazer situações nas nossas vidas para nos moldar, para falar. A gente consegue ver Deus em tudo. Você consegue ver Deus nos mínimos detalhes. Aquela palavra de Romanos, o pastor tem pregado muito apóstolo que diz. Gente, me lembra, é Romanos 8:23. Sim, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Quando todas as coisas cooperam para o nosso bem, as suas coisas são boas, não é tudo. Até os nossos erros estão cooperando para o nosso bem. Porque o Senhor vai lá, aí nos molda, aí nos repreende, aí nos disciplina. E às vezes Deus, Senhor, mas por que eu errei nisso? A gente fica frustrado, né? Triste. Eu poderia ter agido de uma maneira diferente. Está cooperando para o seu bem, porque você sempre fazia isso. E hoje eu estou trazendo para você o despertamento. Estou dizendo a você que eu vou trazer até uma correção para você. E uma disciplina. Porque tem coisas que a gente faz que a gente não fica chateado com o que a gente fez, fica chateado com a gente. Pô, eu poderia ter passado isso e reagido de uma forma diferente. Por que eu reagi dessa maneira, assim? Eu me dei domínio próprio, né? Assim, falhou em mim o domínio próprio, isso não é bom para mim. E a gente tem algumas ações e atitude cristã que é bom, eu poderia ter agido diferente, eu agi assim agora. Mas cooperou no seu bem, porque você percebeu que você não deve agir assim, então você vai agir da próxima maneira, da próxima época. Então, cooperou para o bem daqueles que amam a Deus. Até quando você passa uma injustiça, está cooperando com o seu bem, que é para você crescer, aprender. Não é assim? Mas alguém me fez isso, você não vai ficar chateado nada com ninguém, porque você tem que entender que isso está cooperando com o seu bem. Se não cooperasse com o seu bem, Deus ia deixar você passar. Você é servo do Senhor, é filho de Deus, você ama a Deus, você crê que Ele está no controle da sua vida, e se Ele está deixando você passar por aquilo, mesmo que você diga que não merecia, mas se Ele está deixando, porque Ele sabe que você pode passar. Porque Ele sabe o que importa passar. Não é melhor dizer, Senhor, eu estou passando por isso. Quando terminar, eu vou estar como? Eu vou estar diferente, eu vou estar mais forte, eu vou estar mais crente. Eu vou estar mais adorador, mais adoradora. E aí você pega esses momentos difíceis para transformar tudo em aprendizado e crescimento. Aleluia. Na presença de Deus. Quem está entendendo? Amém. Quem está entendendo o que o Senhor está falando conosco aqui nessa noite, em nome de Jesus, nesse culto de libertação? A gente precisa ter nossas fases com Deus. Agora, claro que não vai ser todo o tempo assim. Uma hora o Senhor vem com algo novo. Mas acredite, quando o Senhor vai fazer algo grande, que você já é provado por Deus, quando vê algo grande, você se alegra, mas não fica eufórico. Quando eu digo eufórico, não é alegre. Deixa eu ver se as igrejas entendem o que eu quero dizer. Você não deixa que aquilo grande que Deus fez roube o lugar de Deus na sua vida. É isso que o Senhor quer dizer. E aí o que vai acontecer? Ele vai te dar muito mais, porque sabe que você não vai botar acima dele. Quem crê nisso? Eu estou na espera do cumprimento de outras promessas. Eu não posso ficar esperando todo o tempo que Deus faça. Deus vai fazer a promessa na sua vida, mas Ele já está fazendo hoje. Quando eu persevero aqui, já é uma promessa de Deus. Eu estou feliz por isso. Porque às vezes a gente fica parado esperando uma promessa de Deus que a gente quer tanto, e passa um ano, 10, e aí você vai ficar aí parado esperando aquela promessa. Caminho, meu filho. Comprido é o caminho. Não dá para ficar parado. Por que vai ficar parado aqui esperando Deus? Quem está aqui igual o paralítico do Betesda? Eu fico aqui esperando que alguém vá lá, vamos rezar. Glória a Deus, que nós não temos nenhum tipo de paralisia. Nós estamos aqui perfeitos. Perfeito que eu digo, fisicamente e espiritualmente, para caminhar e ter certeza que o Senhor está cumprindo promessa todos os dias das nossas vidas, irmãos. E aquilo que a gente não alcançar aqui não vai fazer diferença nenhuma quando nós entendemos o que é que está preparado por nós lá na vida eterna, na Nova Jerusalém. Quem está com os olhos ligados, pastor Marcos, na Nova Jerusalém? Não fica aqui preso, porque Deus vai me dar promessa, porque Deus me fez uma promessa. Não tem gente que fica o tempo todo só dizendo, eu percebo,
olhar, fica olhando para ali. E Deus diz, ó, desperta aqui, ó, do seu lado. Ali, ó, já estou fazendo. Não é assim? Ele disse que vai salvar meus filhos. Aí eu vou fazer o quê? Eu vou ficar aqui. Não, eu estou esperando porque quando Deus salvar meus filhos, então meus filhos vão vir para a igreja, aí a gente vai fazer a obra assim. Eu estou caminhando com Jesus. Quando chega a hora deles, eles vão caminhar também. Um pedaço deles com Cristo, eu estou caminhando o meu. Eles, quando vier, vai caminhar o deles. Eu quero que se cruze tudo, não é verdade? Mas a gente não pode parar. A gente precisa prosseguir. Se tem alguém aqui parado, esperando Deus cumprir a promessa, Ele está dizendo que Ele já está movendo as águas na tua vida. Aleluia! Quando a gente está bem com o coração voltado, avivado em Deus, todo dia é dia de glorificar, e a gente sente o poder da promessa de Deus sobre as nossas vidas, quando Ele nos resgatou, irmão, das trevas para a luz. Ele já deu um despertamento dentro de nós. Observe, aquele crente que buscar e tiver avivado no Espírito, ele não fica nem preocupado que Deus vai fazer amanhã ou depois. Ele está hoje dando glória, aleluia. Ele chega ali no lugar, está falando do amor de Deus, chega ali, ele quer dizer que Deus é bom, não é assim? Ele está sempre fazendo as coisas de Deus, e você olha para o semblante dele, é semblante de vida, semblante diferente. É Jesus na vida da pessoa. E Jesus está dizendo, ei, eu já entrei, agora eu quero ser manifesto aí, viu? Eu quero ó, que o seu semblante seja um semblante de quem está verdadeiramente comigo assim, em comunhão. Acabou, igreja? Em nome de Jesus, vamos orar? Louvado seja Deus, louvado seja o nome do Senhor. Vamos pedir, Senhor, eu quero estar assim, provado e aprovado, porque será para o meu bem, porque se eu estiver provado e aprovado, o benefício é para mim. Eu que ficarei bem, porque quando a luta vier pensando que vai me derrubar, ela vai me ver mais de pé. Porque quando o processo vier pensando que eu vou parar, eu ainda estarei prosseguindo. Quando ele pensar que não terei mais fôlego para louvar, eu louvarei, para adorar, adorarei, pregarei, falarei do amor de Deus, mas o meu coração estará feliz com o Senhor. Aleluia, Deus poderoso, Santo de Israel, Pai. Neste culto, Senhor, de libertação, nós queremos clamar e tua presença está cheia de ti. Senhor, nessa noite pedimos, vem romper águas aqui neste lugar. Senhor, vem trazer as purificadoras, Senhor, que correm do trono da graça. Senhor, que todos os processos que nós vivemos e precisamos viver, Senhor, importa. Porque está escrito, Senhor, e sabemos que enquanto estivermos no corpo de carne, estaremos enfrentando lutas e desafios. Mas Paulo disse que Ele tudo pode naquele que Ele fortalece. E assim queremos declarar, Senhor Deus, nessa noite sobre as nossas vidas. Pai, nenhum problema, nenhuma situação, aquilo que nós não esperávamos que acontecer, não é maior do que a tua presença, não é maior do que a tua glória em nós. Senhor, nós queremos permanecer firmes contigo. Queremos, Senhor, ter dentro de nós o avivamento do Espírito. Rompe com gozo sobre nós aqui. Senhor, visita o nosso interior. Nós queremos dar fruto. Nós queremos, Senhor, estar como aquela casa da rocha. Rompeu rios e ventos, mas ela não caiu. E assim, Senhor, seremos nós na tua presença. Aleluia. Seremos a igreja avivada do Jesus Cristo aqui na terra, Pai. Então visita o interior nessa noite e faz uma obra. Purifica tudo para a glória do teu nome. E se tem algo em nós, Senhor, nessa noite, que ainda é porta de impedimento, arranca. Tira, ó Deus, nessa noite, que o nosso olhar esteja no alto. Eleva os olhos para o monte. De onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Oh, Senhor, a tua palavra diz, meu Deus e meu Pai amado, que o Senhor é o guarda de Israel. E é o Senhor, meu Deus, que nos guarda, é o Senhor que nos livra. Mas nós não queremos nessa noite, Senhor, somente dizer que vamos estar bem quando tudo parecer bem. Nós queremos ser como Paulo, eu quero estar instruído em tudo. Eu quero saber passar pelo abatimento e sofrimento. Porque se eu passar por tudo isso bem, imagina nos dias bons. Oh, Pai querido, Pai amado, fortalece a igreja. Fortalece o teu povo, Pai. Fortalece as almas, Senhor.
nós pedimos a Ti neste culto de libertação. Meu Deus, nos instrui em tudo, como Ele falou, Pai. Nos instrui a cuidar da nossa casa. Nos instrui a cuidar da nossa família, Senhor. Nos instrui a cuidar dos cônjuges, dos filhos. Nos ajuda, Senhor, nos nossos relacionamentos profissionais, no nosso relacionamento social. Nós, como servos do Senhor, precisamos aprender contigo. Meu Deus, nós temos esta convicção, esta certeza, que a Tua palavra não voltará vazia sem fazer aquilo que lhe apraz. E que Jesus e Cristo te abençoe, nos abençoe. Que o Senhor faça conforme está na vontade dEle para a tua vida. Que os propósitos dEle se cumpram sobre você. E que quando os dias mal vier, você possa suportar tudo dEle. E glorificar o seu santo nome. Porque eu tenho certeza que hoje o Senhor vai trazer uma vitamina do céu para nós. Uma vitamina perfeita para aqueles que são exercitados na fé. Exercita a fé. Exercita a fé. Exercita a fé no Senhor. Cuidando de guardar a sua palavra e os seus mandamentos e os seus ensinamentos e as suas instruções para as nossas vidas. Que nós venhamos meditá-las e trazer para nós. Porque nós não seremos somente ouvintes, mas praticantes, para termos uma vida abençoada em Cristo. Só me glorificar aqui nessa noite.